Olá, a emissão de hoje da STP-TV é diferente do habitual. Não poderíamos deixar de prestar homenagem a Nelson Mandela. Hoje vamos assim falar um pouco sobre Madiba e a forma como efetivamente mudou o mundo e a vida de tantas e tantas pessoas. Em estúdio estará comigo o historiador João Craveirinha. Mais tarde o Dr. Patrício Trovada juntar-se-á a mim para juntos falarmos um pouco sobre Nelson Mandela. Começamos o nosso programa com uma breve reportagem de homenagem a essa grande figura que é Nelson Mandela. Eu sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. Nelson Mandela nasceu 18 de julho de 1918. O seu nascimento por si só não mudou nada. O mundo continuou tal como estava, sem saber que nessa data nascia aquele que haveria de ser o estadista mais amado do mundo. Mandela teve uma vida de lutas. Lutou por ideais, pelo seu povo, por África, pela humanidade e pelo mundo. Todos os seus anos de vida foram de luta. É isso que homenageamos hoje. A vida de um homem que foi mais do que um homem. Foi o pai de uma nação e um exemplo para o mundo inteiro. Recordamos agora a sua vida. Logo no primeiro ano do seu curso, começou a sua luta contra o regime do Apartheid, regime que segregava os negros a quem não era reconhecida a maioria dos direitos políticos, económicos e sociais. Líder de um movimento estudantil que militava contra políticas segregacionistas, foi expulso da universidade, facto que o levou a transferir-se para a Universidade da África do Sul, em Joanesburgo, onde terminou o curso de Direito por correspondência. Aos 24 anos, uniu-se ao Congresso Nacional Africano para, em 1944, fundar com Walter Sisulu e Oliver Tambo a Liga Jovem do CNA. O primeiro dos 3 casamentos de Mandela aconteceria um ano após o seu ingresso na faculdade, quando se casou com Evelyn. Conhecido por Madiba pelos seus companheiros, cedo se tornou comandante da Lança da Nação, um desmembramento armado da ANC em 1961. Depois, foi preso em 1964. Devido à sua luta contra este regime de segregação racial que assombrou a África do Sul por 46 anos, entre 1948 e 1994, Mandela passou 27 anos preso. Durante o período de cárcere, Madiba continuou a sua luta, politizando os outros prisioneiros e agindo uma vez mais conforme os seus princípios. Durante 27 anos encarcerado na minúscula e lendária cela 46.664, Nelson Mandela tornou-se um símbolo universal da luta contra o Apartheid. Por diversas vezes na década de 70 e na sequência da campanha Libertem Nelson Mandela, recusou uma revisão da pena e não aceitou mesmo a liberdade condicional em troca de não incentivar a luta armada. Nessa época, Mandela já se havia divorciado da primeira mulher e casado com Winnie, que ficou mundialmente famosa por ter ficado ao lado do ex-presidente nos anos em que ele esteve na prisão. Apesar de dedicar a sua vida à humanidade, Mandela teve família. Ao todo, teve 5 filhos. Durante o primeiro casamento, perdeu mesmo uma filha morta aos 9 meses de idade. A morte de um filho pode trazer amargura, desejo de vingança. Nelson Mandela virou-se para a paz, para a luta pela igualdade entre os povos. A missão da sua vida foi reconhecida com o Prémio Nobel da Paz, devido aos seus esforços para acabar com a segregação racial da África do Sul. Após o fim do Apartheid, nas primeiras eleições em que os negros puderam votar na África do Sul, em 1994, Mandela foi eleito presidente do país, onde conduziu um processo de democratização. No discurso de tomada de posse a 10 de maio, evocou a recém-nascida liberdade e disse que uma sociedade de que toda a humanidade se orgulhará nasceu da experiência de um desastre humanitário que durou tempo demais. Os ventos da mudança sopravam a favor da paz que Mandela tanto procurou em toda a sua vida. Em 1998, Mandela casou-se pela 3ª vez com uma política e ativista dos direitos humanos moçambicana. O seu mandato presidencial duraria depois até junho de 1999. Nesse período, o presidente sul-africano conseguiu adquirir respeito da comunidade internacional pelo seu regime de conciliação e pela proibição de práticas racistas. Na despedida do seu mandato afirmou: "Nós, sul-africanos, não podemos esquecer o passado terrível para melhor podermos lidar com ele, perdoando onde o perdão seja necessário, mas não esquecendo." Por isso mesmo, Mandela perdoou, mas não esqueceu, e após o fim do mandato, continuou a atuar como militante. Mas o tempo passava, e apesar de um espírito jovem e ativo, a idade também ela avançava. Mandela sofria com constantes problemas de saúde, estando internado desde 8 de junho de 2013. Quando foi anunciado que o ex-presidente estava em estado grave, multidões emocionadas juntaram-se em frente ao hospital para deixar o seu apoio ao amado líder numa comoção que se alastrou pelo mundo. Morreu nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro, o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, que estava internado num hospital em Pretória.
A sua memória e a sua figura, muitas vezes descrita como maior que a vida, jamais serão esquecidos. Assim como não esqueceremos nunca os seus apelos às gerações futuras para que continuem a lutar pela justiça social. Mesmo celebrando, deixem-me lembrar-vos que o nosso trabalho está longe de estar completo. O nosso trabalho é a liberdade para todos. No mundo em que ainda há tanto para fazer, é duro perdermos aquele que era visto como um pai. Mas agora é tempo de continuarmos a sua obra. Mandela é muitas vezes chamado na África do Sul por Tata, que significa pai, ou por Kulu, que significa grandioso, mas é sobretudo referido em sinal de respeito por Madiba. Existem pessoas que marcam o mundo somente por existirem. Quando Mandela nasceu em 1918, o mundo não mudou. Mas hoje, em dezembro de 2013, podemos dizer que está bem diferente e que os passos dados no caminho da igualdade e da paz serão no futuro menos duros para as gerações vindouras, devido aos caminhos que desbravou. Mandela deixou-nos mais ricos porque nos permitiu acreditar na paz, quando só a guerra parecia uma solução, porque nos permitiu acreditar na reconciliação, quando só a vingança parecia justa. Este foi sobretudo um gigante que caminhou entre os homens sem nunca se julgar melhor, mas olhando para todos de igual para igual, olhos nos olhos. A sua partida deixa-nos a todos mais pobres. Não nos esqueceremos do seu sorriso caloroso que nunca esmoreceu ao longo da sua vida, recheada de lutas. Adeus, Madiba. Depois de ver essa breve e pequena reportagem, eu devo dizer que, e depois de tudo que se tem dito e depois de tudo que se tem visto, eu devo dizer que não me sobram palavras para, para falar sobre Nelson Mandela. Atrever-me-ia, talvez, a recitar, mas como não sei recitar, não me vou atrever, algo de José Craveirinha, um poema de José Craveirinha, que se chama Desde que o meu amigo Nelson Mandela foi morar para Robben Island. Como disse, não vou fazer, porque não tem jeito nenhum para recitar, como não farei outra coisa que seria pior ainda, que seria recitar em inglês um poema belíssimo do Wole Soyinka sobre Nelson Mandela, e um poema ou outro qualquer, de qualquer grande escritor sobre Nelson Mandela. Existem vários. O do Wole Soyinka, Your Logic Frightens Me, Mandela, é efetivamente todo um manifesto da existência de um homem único, aliás, invulgarmente único. Como disse, tem comigo João Craveirinha, historiador, sociólogo cultural, um agitador, um homem que nunca está quieto e um homem que eu gostei muito mesmo de ler um artigo que escreveu no jornal moçambicano, o Autarca, portanto o vizinho, é um moçambicano, um vizinho de Mandela. Muito polémico o artigo, mas muito histórico e muito profundo. Nesta altura em que celebramos Mandela, obriga-nos a vida e a consciência a refletir sobre esse homem único e invulgar. João Craveirinha, o que dizer neste momento de e sobre Nelson Mandela que não se tenha dito já, o que se possa dizer por outras palavras e que nos deixe tranquilos nessa conversa que vamos ter a partir de agora? É que, de repente, Mandela entrou em moda. E nesse artigo que acaba de citar, que foi publicado ontem, eu tenho aqui 2, 3 linhas em que eu pergunto se não existirá hipocrisia. Porque antes ele era um terrorista. Se eu perguntar às pessoas, o epíteto de terrorista é insultuoso. Foi retirado a Mandela em 2008 nos Estados Unidos. Durante a vigência de George Bush, durante as eleições quando Obama ganhou. Só em 2008. Próprio Portugal, que hoje parece que ele é um santo, que é isto. Em 1987, o presidente era o Mário Soares, o primeiro-ministro era o Cavaco Silva, e votaram uma moção contra a libertação de Mandela nas Nações Unidas. Cerca de 129 países votaram a favor da libertação. Portugal, do tempo de Mário Soares e Cavaco Silva, Inglaterra, do tempo da Margaret Thatcher, e os Estados Unidos, do tempo de Ronald Reagan. Votaram contra.
que ele era um perigoso terrorista. Bem, isso tem a ver com muitos ismos, mas próprio Brasil, tem aqui um blog do Miro que eu cito, a propósito de Mandela, em que um anônimo disse: não dá para aguentar, são os racistas lamentando a morte de Mandela. Os mesmos que o chamavam de terrorista. Até a asquerosa Veja, que é uma revista brasileira, este sócio de grupos ligados ao apartheid, 6 de dezembro de 2013. Mas a importância maior para mim e para Mandela, não estou a dar opinião, por enquanto, citando os brasileiros, ou uns amigos brasileiros, professores, diziam que, parafraseando Caetano Veloso, 20 bilhões de dólares mais ou menos, para eu dar opinião. Uma opinião que não vale para nada. Portanto, eu não vou emitir opinião. Minha opinião não serve para nada. Mas a importância de Mandela tem a ver precisamente por uma dimensão que as pessoas não se deram conta. No meu título do jornal de ontem, Nelson Mandela e Frederic de Klerk evitaram a Terceira Grande Guerra Mundial a partir da África do Sul. Parece que estou a exagerar. Este título é absolutamente político e parece, deixa-me dizer uma coisa, e parece um exagero, parece quase que panfletário. Mas lendo o artigo, percebe-se a lógica e João Cafarinha. De Klerk, numa célebre entrevista este ano na CNN e a BBC. Se eu perguntar à maior parte das pessoas quantas ogivas nucleares a África do Sul tinha prontas para fazer explodir, chamadas bombas atômicas mais reduzidas, tinha 6. E a 7ª estava a ser tratada, o enriquecimento de urânio, plutônio, etc., com a ajuda de Israel. Por que eles tinham essas bombas atômicas? Essas bombas atômicas só foram desativadas em 1994. O que aconteceu em 1994? Foi quando Mandela... Foram as eleições em que Mandela ganhou. Por quê? Porque havia aquele conceito, a extrema-direita do Broederbond, que é Afrikaans, que é uma das línguas crioulas saídas do holandês misturado com outras, a fraternidade Boer, diziam que se os mais de 20 e tal milhões, agora já são quase 50 milhões ou 60, mas naquele tempo, se os mais de 20 e tal milhões, eu não gosto dos termos branco-preto porque não existe branco-preto, isso é doença, cancro da pele, o vitiligo. O que é que acontece? Disseram que se os 5 milhões de descendentes de europeus sul-africanos tiverem que subordinarem a maioria banto sul-africana, Soweto ia ser um buraco, uma cratera, isto é, uma bomba atômica para lá. E a extrema-direita dos generais do exército sul-africano diziam mais. Se é para nós, 5 milhões, afundarmos-nos, vamos afundar juntos. Agora, estão a ver a dimensão disso. E o de Klerk, que teve um papel importante, ainda que foi o último bastião do apartheid, ele e Mandela, não é por acaso que tiveram o Prêmio Nobel da Paz. E Mandela ainda vou mais longe. Isto agora estou a emitir opinião. Eu sei que não serve para nada, que ninguém vai me pagar pela minha opinião, mas agora estou a emitir opinião. Serve com Antes certeza. eram factos. Serve com certeza. Vá. Força, não se pode... isso. Exatamente, obrigado. Pelo menos alguém valoriza a minha opinião, né? Eu e mais uns tantos milhares de telespectadores da STP-TV, com certeza também absoluta. Obrigado. Siga, que está a Então, ficar interessante. O que é que acontece? Não se pode comparar Mandela a Gandhi. Não se pode comparar Mandela com Martin Luther King. Eu vou explicar porquê. Mandela nunca deixou de ser guerrilheiro, nunca foi terrorista. Por quê? Já que gosto muito das frases, todas bonitinhas, Benjamin Franklin nasceu em 1706, morreu em 1790. Um dos grandes filósofos norte-americanos. O que é que ele dizia? Ele dizia, rebellion against tyrants is obedience to God. Rebelião contra tiranos é obediência a Deus. Então, Benjamin Franklin estava a emitir um pensamento terrorista. Quer dizer, a pessoa tem que apanhar e ainda dizer, batam-me mais porque se eu reagir vou ser terrorista. E mais, por que é que não se pode comparar com Gandhi? Eu tenho aqui um paradigma. Na África Austral, sobretudo na África Austral e na África, mas em particular em Moçambique, o elefante solitário é o elefante que foi discriminado pela manada, mais velho, grande, poderoso, com 1,5 metro de dentes de marfim, etc. São chamados macambaco. Mas tem toda a ciência, tem toda a sabedoria, toda a memória. Para mim, Mandela, a sabedoria de Mandela e a memória de Mandela é de um elefante africano puro macambaco. Gandhi seria um elefante solitário, sagrado, asiático. E nos Estados Unidos, não há elefantes em liberdade, só no jardim zoológico ou no circo. Portanto, não se aplica a Martin Luther King. Isso é para dizer o quê?
Próprio Gandhi Imagem. foi expulso de Inglaterra para Durban, quando se começou a processar o ANC no princípio do século XX. Era agitador na Inglaterra. Ele tinha se formado em Direito. Mais tarde, com a idade, com aquela paciência dos macambacos, que são marginalizados pelos mais novos, é que Gandhi se resignou, entre aspas. Mas, na realidade, a dimensão do Mandela é uma dimensão mais universal. Por que é que agora estão a gostar de Mandela? Não é porque Mandela, a parte revolucionária, a parte do lutador contra o apartheid, não. Por isso é que ela é uma figura controversa dentro do próprio ANC, dentro da África do Sul. E dentro do próprio continente africano. E não só, mas a questão toda é esta. Mandela tinha que fazer o que fez. Ele e de Klerk. E de Klerk foi ostracizado também pela extrema-direita Boer, depois de 1994, porque mandou secretamente desativar as ogivas nucleares para transformar em energia nuclear. Por quê? Porque os generais, e olha que a África do Sul é uma potência militar superior à Espanha e Portugal juntos. Sim. A África do Sul fabrica Mirage, de patente francesa, adaptou. Helicópteros, Pumas e outras coisas que eles adaptaram. É um dos maiores fabricantes de armas do mundo. Agora, a questão, só para fazer aqui um parênteses, para poder falar, para mim, a dimensão de Mandela é preciso dimensionar com discernimento político. Discernimento político. Não é que Mandela muitas vezes se crispava. Nos documentários todos que eu vi, quando o de Klerk queria fazer força oposição, Mandela voltava a ser o guerrilheiro, o chefe guerrilheiro, e o chefe também, descendendo daquela linhagem real do Transkei, dos Xhosa. Consegue dizer Xhosa? Difícil, muito difícil. Esse H aspirado é muito complicado de dizer. Não é? Então, a dimensão de Mandela não é uma dimensão picuinhas, lamecha, porque apanhou uma bufetada na face e vai dar a outra face. Não. Mandela jogava boxe, treinava boxe. Mandela foi treinado em guerrilha no norte da África. Mandela simplesmente chegou à conclusão, com aquela memória, aquela sabedoria toda, do que em África se chama os mais velhos. Os mais velhos eram o repositório de toda a sabedoria, de toda a paciência. Então ele chegou à conclusão. O orgulho ferido dos 30 milhões de bantus discriminados, ou o quê? O que é que se quer fazer? 6 bombas atômicas, eles não iam disparar, quem sabe? A gente pode voltar com a máquina da história para trás. Eram 6 bombas nucleares. Soweto ia ser uma cratera, mas não era só Soweto. Os países vizinhos, a poluição radioativa, etc. Era só para as pessoas pensarem. E hoje, quando muitos estão com lágrimas de crocodilo, apesar que até hoje não sei porque é que o crocodilo chora quando está para comer a presa, mas enfim, estão com lágrimas de crocodilo, é por hipocrisia. É por hipocrisia. A dimensão do Mandela ultrapassa isso tudo. Mas a dimensão da hipocrisia, qual é a dimensão da hipocrisia quando se olha e quando se vê algumas personalidades na linha da frente, na celebração, porque eu considero isso uma celebração, agora da morte de Mandela. Há algumas personalidades logo na linha da frente que me deixaram bastante mal disposto. E devo dizer que incomoda-me que pessoas que manifestamente não entenderam nada do percurso evolutivo e, sobretudo, sapiente de Mandela, e uma capacidade de adaptação tremenda e de entendimento do que era a necessidade do seu próprio povo e até do continente africano e dos africanos, de uma forma geral, ver líderes absolutamente egoístas, que pautam toda a sua conduta política por um egoísmo extremo e por uma falta de consciência também extrema, estarem logo na primeira fila de homenagem a Nelson Mandela. Isso incomodou-me bastante e vai-me seguir incomodando. João Craveirinha, como é que viu essas imagens e como é que vê o futuro de Mandela e do seu legado a partir dessas imagens ou daquilo que quiser? Está à vontade, que é para opinar agora, não é? Outra vez. Está à vontade para eu me enterrar sozinho, não é? Com certeza. É como a história dos 3 macaquinhos, não vi, não falei. Bem, a questão é esta, é que os protocolos são por ordem alfabética, ou pelo primeiro nome, ou pelo sobrenome, apelido.
E a posição que está ali não é uma posição hierárquica, é uma posição protocolar. Veja lá o sorteio, até o sorteio e até o protocolo, como é que ele é perverso, não é? Então, quanto a isso, a diplomacia, os ingleses têm uma palavra bonita que em português não se consegue traduzir. Cunning. Cunning em inglês não é hipocrisia, não é cinismo, é ser diplomata. A pessoa sorri, mas por dentro está a insultar. Bush estava lá, e foi o mesmo Bush que foi incapaz até o final do seu mandato de assinar a libertação de Mandela. Que na realidade Mandela estava ele já não está propriamente em Robben, estava em Robben Island, ele já não estava numa vivenda à parte. Por isso é que criou problemas. Quando ele ficou muito doente, quando apanhou tuberculose. Agora, a questão toda dos protagonismos, não protagonismos, o Rajoy em Espanha foi citado porque o único comentário que fez foi uma festa bonita, sobretudo no estádio do estádio onde a Espanha se consagrou campeão do mundo de futebol. Vamos esquecer o Rajoy, que ele não percebe nada disso, quase que seguramente. Não percebe, mas há muitos que andam por aí também. Que não percebem, com certeza. Não sei se percebem ou não, quem somos nós para dizer. Né? Claro. Mas realmente Mandela é uma moda. É fashion. É como estar a passar em uma passarela. É uma moda. Como Che Guevara, que era o grande mal da fita, que foram os próprios Estados Unidos e a Nova Iorque para popularizar a moda Che Guevara. As t-shirts pretas, aquelas boinas com estrelinha vermelha. Tudo passa a ser marketing. O problema todo em termos de comunicação e cultura é que todos os aspectos mediáticos, quando se banalizam, esvaziam o conteúdo. E essa marca é uma marca terrível da sociedade de consumo moderna e globalizada. Mas é uma inevitabilidade, não? Digo que sim, mas cada um que tente criar as ferramentas necessárias para se auto-imunizar. Porque senão, se a pessoa não alinha no mainstream, se não alinha na corrente geral, vai dizer que você está fora do processo. Você está contra, você está... Enquanto a pessoa nem emitiu opinião. Só pode dizer, vocês querem ir? Vão. A manada vai ali na direção do precipício psicológico, mental, social. Vão. Eu fico aqui quieto no meu canto. Ah, mas você não alinha com o resto da manada. Eu não sou manada. Eu sou um macambaco. A imagem que me vem do Mandela é isso. Elefante macambaco. Que não agrada a gregos nem a troianos. Mas que é uma peça importante porque era a última chance que a África do Sul tinha. E do outro lado, é preciso não esquecer sempre do outro. Estava uma pessoa chamada Frederic de Klerk. Mas o que é que terá levado de Klerk a fazer essa inversão? Eu nunca percebi bem esse personagem. Nós estamos aqui a falar de Nelson Mandela, mas é quase que inevitável também falar de Klerk pela sua centralidade em todo o processo de transição sul-africano. Nunca consegui, apesar de ter lido imenso sobre de Klerk, li esse último relatório sobre a África do Sul, feito pela fundação dele, um relatório profundíssimo sobre a África do Sul do futuro, mas nunca consegui perceber bem o que terá levado esse homem a dar um passo tão contra também a sua própria realidade, ou aquilo que a sua realidade lhe obrigava a fazer. É estranhíssimo esse personagem também, não é? Há uma palavra para definir tanto Mandela como de Klerk nesse aspecto. Lucidez. Acabou. Isso é brutal. Uma é palavra. Brutal. Essa palavra Lucidez. é terrível. Palavra-chave. Essa palavra é brutal. Essa palavra Keyword. é brutal. É precisamente isso. Lucidez. Ou a pessoa é lúcida ou é idiota. De Klerk e Mandela, naquele exato momento, caiu uma luz de algum lado, não sei de onde, e a lucidez, e mesmo os dois crispados, e que romperam as conversações várias vezes, e uma das vezes que eu pude ver ao longo do tempo, o Mandela estava mesmo crispado, e Mandela, num auto-exercício, conteve-se, e o de Klerk conteve-se, e tiveram que, de novo, reatar. Porque já não era questão deles, pessoal. Por trás deles havia dois mundos que tinham que ser apaziguados. Não foi totalmente apaziguado, porque os herdeiros do Terre Blanche, quando Mandela foi libertado, saíram com cartazes, há fotografias em todo lado, diz Hang Mandela, enforquem Mandela. E não foi só da comunidade Boer, portugueses que estão lá. Mas eu há bocado falava do legado e vou pedir aqui ajuda a João Craveirinha para me tirar um sentimento estranho que eu tenho a mim, que foi, nesses últimos tempos, saiu o livro de António Mateus, Mandela,
um líder exemplar, um rebelde exemplar, eu retifico o título, e ofereci o livro ao meu filho, que tem para aí 6 anos. Não é? E a verdade é que chegou a altura de ter que explicar ao meu filho o que era um conto Uesizwe, o MK, Conto e Siso. saber o que é que isso queria dizer, o que é que isso significou na vida de Mandela, se isso era ou não uma forma de terrorismo, como explicar isso a uma criança de forma a mantê-la focada naquilo que é virtuoso em Nelson Mandela. Eu sei que é virtuoso fazer o percurso que ele fez, isso é óbvio, consigo explicar isso ao miúdo. Agora, não consigo, ou tenho mais dificuldades em explicar se isto é ou não terrorismo, porque o próprio Mandela, na sua biografia, diz uma coisa engraçada, que é que ele perdeu muito tempo a lutar contra brancos quando devia ter começado logo a lutar contra o apartheid. Ele tem essa frase no Long Road to Freedom. Quer dizer, isto é de uma complexidade, isto é algo tão complexo que, do meu ponto de vista, há que desmistificar isto, há que dar toda a dimensão do legado de Mandela. Não é? Primeiro temos que definir conceitos. O que é terrorismo e o que não é terrorismo. O que é Estado... A própria África do Sul do apartheid era um Estado terrorista. De terror absoluto. Isso para mim é fácil explicar ao meu filho. Porque é assim, fácil explicar ao meu filho. De terror absoluto. Vou dar um exemplo. Queremos falar da Bíblia? Vamos falar da Bíblia. Novo Testamento. Jesus Cristo era tido como pacifista. É discutível, não quero entrar em teologias nem coisa nenhuma. Mas há uma parte do Novo Testamento. Há uma parte do Novo Testamento. Ele pertenceu aos Zelotas, que era um movimento nacionalista. Exatamente. E o Judas Iscariote era o guarda-costas dele. Bem, isso é outra história. A questão é essa. Quando é que Jesus perde, entre aspas, não perdeu o controle? O que estava guardado, estou a fazer um paradigma, um paralelo com Mandela, no templo. Vá ver no Novo Testamento o que é que diz lá. Quando ele se indignou com os vendilhões do templo, o que é que ele fez? Pegou no chicotezinho, começou a bater toda a gente. Por quê? Porque é o que diz aqui Benjamin Franklin. Rebelião contra tiranos é obediência a Deus. Não foi eu que disse, foi ele que disse. Século XVIII. E a história dos Estados Unidos, dos George Washington, dos Thomas Jefferson, está toda feita de Freedom Fighters. Freedom Fighters, lá eles podem. Agora em África, contra um sistema que eu chamaria colonialismo interno, porque aqui não é colonialismo externo, Sim, porque os Boers são sul-africanos, as raízes dele com a Holanda e com o norte da Bélgica quase nem existem. E o próprio africano não é holandês. Aliás, o africano é flamengo, que é a língua, flamengo, que é Flemish, que é a língua do sul da Holanda e do norte da Bélgica. Eu, primeira vez que fui a Bruxelas, aqui há 10 anos ou mais, ficava admirado, porque eu já estive na África do Sul várias vezes. Até era para ir viver lá na África do Sul. Mas era muito violento demais. Eu gostava mais era por causa do jazz. Nós temos muita ligação com o jazz. E os sul-africanos têm dos melhores jazz depois, ao lado dos norte-americanos. É o que diz, já estamos a falar do Dollar Brand, não é? Não é só o Dollar Brand, que era meu amigo, o Abdul Ibrahim, está em Cape Town. Não só isso, tem o General Duz, tem o Gideon Kumalo, tem esse... Eu organizei jam sessions quando tinha 17 anos. Beck Mzeleco, que é um dos meus preferidos. Sim, esses são mais recentes. O Maskela, que foi o grande trompetista contra o Apartheid, com a Mama África, que era Miriam Makeba, que o Mandela fez homenagem a Miriam Makeba. Pronto. Agora, a questão, e foi apadrinhada pelo Harry Belafonte, e foi casado com o Stokely Kamako, que morreu na Guiné-Conakry, que era o ativista contra o Black Panther, sim. Não era bem Black Panther, ele era do movimento que daria origem aos Black Panther, do qual a Michelle foi simpatizante, a Michelle Obama foi simpatizante. Por isso é que de vez em quando ela controla Obama, porque a raiz africana do Obama é nula. Está no ADN do pai, mas nada. O resto ele é irlandês. Não é. Isso é machismo. Ele nem conheceu o pai, nem conheceu a parte, mas isso é outra história, seria para outro programa. A juventude dele, a criação dele foi irlandesa católica. Obama não tem nada a ver com a África nesse aspecto. Por isso é que Jesse Jackson ficou, enfim, é outra coisa. Eu por outra história. Eu fui em 2004, só para fazer um parênteses rápido. Em 2004, quando ele foi nomeado senador pelo Black Caucus, no Senado de Washington,
Escrevi, está escrito, até tínhamos esquecido, houve os moçambicanos que se lembraram. Eu escrevia por aí, jornais, e apareceram em blogs, etc. E tomem bem atenção neste jovem Barack Obama. 2004, novembro. E então, o que é que me disseram? Que um dia vai ser primeiro presidente. Por quê? Porque tem todas as condições para sê-lo, por ser apadrinhado pela família Kennedy, que é irlandesa e que ele também é parte, mas mais do que isso, a memória coletiva que está na cabeça dele não é afro-americano no sentido de ter raiz de escravos. O pai era um queniano que, com 40 anos, estava com a mãe dele, que era aquele movimento hippie, no Hawaii. Ele nasceu, depois quando tinha 2 anos, o pai foi-se embora, foi para Harvard, despediu-se quando Obama tinha 10 anos, foi para Quênia meter-se na política e já tinha lá outras mulheres com outros filhos. Pronto. E é do grupo do Odinga Odinga, que é do grupo étnico Jalu do norte de Quênia. Então, o que eu tinha a dizer sobre isso tudo é que temos sempre que contextualizar as coisas, neste aspecto, para fazer, como é que eu vou dizer, pôr na balança os prós e os contras. E evitar o máximo possível entrar em opinião direta. Só no fim, depois desse resumo, essa conversa que a gente está a ter, para chegar... Não é consenso. Pior coisa em democracia é haver consenso. Porque senão somos... Estamos de acordo. Absolutamente de acordo. Somos todo gado bovino. Tem pontos comuns e essenciais que a gente tem que concordar. É o que aconteceu com Mandela. O exemplo Mandela é esse. O de Klerk e o Mandela não tinham consenso, mas tinham uma prioridade. Transformar a África do Sul numa sociedade pós-moderna. É só isso. Com isto, enfim, perco um pouco a respiração com esse manifesto final pós-moderno, enfim, cosmopolita, obviamente, que o João Craveirinha nos fez o favor de deixar. Eu terminaria dizendo só a parte final, a última frase do poema do Wole Soyinka que eu citei há bocadinho. Eu vou ler a parte final desse poema, Your Logic Frightens Me, Mandela, do Wole Soyinka. What will be left of you, Mandela? Essa é a questão. O que fica de ti, Mandela? Essa é a questão que o Wole Soyinka deixa no final desse magnífico poema. Eu agradeço. Só queria fazer uma pequena por causa dos poemas. O poema do meu tio José Craveirinha, o meu amigo Mandela, sim, fui eu que pela primeira vez retirei e publiquei em 1978. Ineditíssimo. É bom ver o ano, 1978. E, voltando mais atrás de José Craveirinha, Fanny Mfumo, que foi o rei da Marrabenta, em 1972, depois eu mando, tem uma marrabenta que se chama Mabuno. Mabuno quer dizer boas. Quando ele diz que nós vamos tirar, a apartheid vai acabar. 1972, por causa disso a PIDE prendeu-lhe. Está a ver a visão que essa gente tem das coisas? Belo final do programa. Belo final do programa. O nosso programa continua já de seguida, com o habitual comentário do Dr. Patrício Trovada. Agradeço mais uma vez a presença de João Craveirinha, cheio de histórias. Eu que agradeço. Muito para contar. E mais uma vez vou dizer a minha frase lapidar para os convidados que nós temos tido, que é o João Craveirinha há de voltar e há de nos contar muito mais histórias. São Tomé. Com certeza. Da Com rainha, certeza. da chamada Princesa Negra do Príncipe. De volta e continuando, enfim, a conversar, agora, enfim, com o comentador residente, Patrício Trovada, vamos, enfim, tentar ver outras nuances ainda sobre a personalidade de Nelson Mandela. Como eu disse, único e invulgar, suponho que o Patrício Trovada tenha exatamente a mesma opinião relativamente a essa grande personalidade africana. Sim, eu refiro a ele como um gigante. De facto, a primeira coisa que me vem ao espírito, Mandela é uma profunda elegância, não é? Um homem com uma grande elegância física e uma grande elegância moral. E é sempre bom termos personalidades desse tipo, porque permite
nós temos confiança no futuro, permite-me que nós temos uma noção clara que o bem supera sempre o mal. Dito isso, eu ouvi muitas opiniões, muitos comentários, muitos elogios. Mandela, homem de paz, Mandela, um santo. Para mim, Mandela, sobretudo, um político. Sobretudo um político com uma visão bastante clara dos objetivos e uma compreensão invulgar do momento. Daí que eu diria que Mandela é também um lutador, mas um lutador que gera, digamos assim, as situações e as energias para conseguir derrotar o adversário. Basta dizer que o que muita gente às vezes não se lembra ou não sabe, o Mandela, o Oliver Tambo, o Walter Sisulu, em 46 criam a Liga da Juventude do ANC, contestando um pouco a ANC, que era aquela máquina desde 1912 que não manifestava, agia através de petições, etc, etc. E esse grupo, com a Liga da Juventude, quer um ANC muito mais proativo. Em 48, quando se instala o apartheid como sistema de governo, é evidente que a posição do Mandela vai se radicalizando, não é? E eu quero fazer uma parêntese aí. 1948, nós estamos a sair da Segunda Guerra Mundial com o genocídio contra os judeus e a comunidade internacional deixa-se instalar na África do Sul um regime que, enfim, reproduz a mesma ideologia que os nazis. Isso é um facto e custa muito entender. Custa imenso mesmo entender. Custa entender e como homem negro, duplamente custa entender. Mas, enfim, passamos isso, fechamos a parêntese e vamos ver que em 1961 é o mesmo Mandela que redige um documento sobre a luta armada. Bom, daí que quando eu volto a dizer que Mandela, um político que entende as situações, tem os seus objetivos e entende o momento em que se encontra, digamos, a dinâmica do processo que leva aos seus objetivos, é mesmo isso. Mandela, a dada altura, em 1961, Mandela opta pela luta armada. Mandela, antes de ser preso em Rivónia, o Mandela visita um certo número de países e é na Etiópia que ele recebe a sua formação militar, que inclui como manusear os explosivos. Bom, agora, é verdade que é o mesmo Mandela, não é? Que depois de ser preso na cadeia, aprende o afrikaans, a literatura afrikaans, a história dos Boas e que desenvolve, não é, toda essa teoria de resistência, não é, que leva a sua grande vitória de 1985, quando o Botha quer libertar e ele recusa e, enfim, conduz o processo até a eleição do primeiro presidente democraticamente eleito na África do Sul em 94. Um homem, um voto. Um homem, um voto. Daí que eu considero, de facto, um homem excepcional, um homem que, quando a situação obriga a comunicar, ele comunica, um grande comunicador. Quando a situação obriga a lutar de armas na mão, ele luta. Quando a situação obriga ao diálogo, ele dialoga. E, para mim, de facto, outro aspecto fundamental, quando um homem que
esteve na cadeia todos esses anos, de 64 a 85, e vem ele propor a libertação, um homem que não viu morrer a sua mãe, não conseguiu ir ao enterro dos seus filhos, não viu a sua esposa uma ou duas vezes em 20 anos, esse homem recusa, porque só considera ele ser livre quando todos os sul-africanos fossem libertos do apartheid. De facto, é um homem excepcional que tem, digamos, a certeza das suas convicções e que, enfim, tem também a noção do tempo. É uma força tranquila. Patrício, por acaso deste aqui uma série de excepcionalidades da personalidade do Mandela, sobretudo na vertente política, nunca é demais, efetivamente, acentuar. Mas há uma outra que é o seu compromisso com a democracia, que nunca é demais também realçar, que é com a democracia e também com a tolerância, uma coisa, como é óbvio, ligada à outra, que é o facto de ele ter feito só um único mandato como presidente da África do Sul, podendo fazer um segundo mandato, estaria, como é óbvio, vendo a coisa como nós vemos hoje, apto a fazê-lo, opta por fazer um único mandato e, a partir desse momento, permitir que o próprio país crie os seus modos de transição. Isto, efetivamente, é de um democrata que entende o sistema de uma forma muito profunda. Ou seja, teve muito tempo, aliás, como ele diz na sua própria autobiografia, teve muito tempo a estudar esse sistema e a estudar como ele próprio, o próprio Mandela, estaria dentro desse sistema, não é? Sabe, eu não creio que seja a transição. Eu penso que um país como a África do Sul e que conheceu essa história violenta do apartheid, a sensação que eu tenho é que o Mandela estava perfeitamente consciente de que o país precisava de estabilidade, precisava de unidade, e a liderança do ANC para construir, digamos assim, primeiro para cicatrizar as feridas do apartheid e depois para construir a nação arco-íris, a liderança do ANC não podia ser só no mandato. Agora, o que é interessante ver no ANC, o ANC do Mandela, é que é uma formação política bastante coesa, bastante unida, e cada um tem o seu papel nessa organização. Volto a repetir, há pessoas de quem não se fala, mas que tiveram uma grande participação, um grande contributo na luta. Por exemplo, o Oliver Tambo. Oliver Tambo, que conduziu a luta de libertação no exterior, no exílio. Oliver Tambo, que o próprio Mandela, quando Tambo morreu em 93, o Mandela diz que o seu irmão gêmeo desapareceu. Bom, Oliver Tambo, de uma grande lealdade ao ANC e ao Mandela, de uma grande inteligência. Nós temos o Walter Sisulu, não é? Que é uma outra grande personalidade. Nós temos até o Mlaka, que era o chefe do exército do ANC. Nós temos o pai do Thabo Mbeki, o Gowan Mbeki. Então, é preciso percebermos que o ANC tinha um grupo unido, coeso. Esse grupo, basta só dizer que dos 8 que foram condenados em Rivona, 4 eram os tops, digamos assim, do ANC. Mesmo assim, o resto da equipa que ficou no exílio conseguiu, numa coerência total com quem estava Robben Island, conduzir a luta. Daí que é preciso perceber uma coisa. O ANC, e eu vou ainda acrescentar, o ANC, quando lança a luta armada e se radicaliza um pouco, não é? O ANC absorve muitos militantes do Partido Comunista Sul-Africano. Bom,
o Mlaka. Houve uma altura que era quase do contrário, não é? Sim, mas o Mlaka, por exemplo... Teve ali a namorar com o Partido Comunista. Não é? Mas é preciso ver a inteligência. Ainda Nós estávamos em plena Guerra Fria. Aliás, eu considero que o Mandela não é condenado à morte, porque durante o processo Mandela sempre nega ser comunista. O Mandela, quando ele declara a famosa frase, que não poderei repetir exatamente, mas quando ele diz eu estou pronto a viver para uma sociedade democrática, livre, igualitária, em que toda a gente tem a mesma oportunidade de acesso, mas estou pronto também a morrer por esses ideais. Depois de ele continuar a afirmar que ele não é comunista, isso salva a vida. Por quê? Porque o pior de tudo era ser comunista em 1960. E os americanos, que tinham já o problema do Martin Luther King, não podiam, de facto, porque era um assunto de política interna americana. Daí também, digamos, eu diria, alguma moderação, se podemos falar disso, que o apartheid teve em relação ao processo de Rivónia. Quer dizer, os americanos não podiam permitir que esse assunto tivesse reflexo na política interna americana. Mas, dito isso, o que é preciso perceber é a grande inteligência desse grupo de homens que mantiveram-se coesos e que tiveram uma partilha de ações. Quer dizer, Mandela tinha um papel, Tambo tinha um papel, o Slovo do Partido Comunista tinha um papel, não é? A Winnie tinha o seu papel, e então isso fez com que, no meu entender, a responsabilidade, digamos, o compromisso do Mandela político era, de facto, libertar a África do Sul na paz, na unidade, evitar a guerra civil, reconciliar os sul-africanos, permitir que esse país pudesse avançar, do ponto de vista político. Agora, a questão depois, dentro do ANC, é como se viu, sabe? O ANC, o que é que acontecia? Mbeki era número 2, Mbeki passou a ser o presidente. Mbeki, como vice-presidente, já tinha o pluro econômico sob a sua responsabilidade, e as coisas estão assim, vão tranquilamente, eu acho. Bom, poderemos depois falar de outros problemas, mas as coisas vão tranquilamente. Eu lembro-me que há uns anos atrás, o Halima Motlanthe, que é hoje o vice-presidente, era o secretário-geral do ANC. Ele, por acaso, esteve em Santo Tomé, em visita privada, e desde aquela altura que eu o conheci, sabíamos mais ou menos qual era o percurso, não é? Entre eles, os camaradas, digamos assim, esses anos todos de luta, forjaram entre eles uma grande lealdade. Mas há ali um momento em que essa lealdade esteve ali momentos um bocado estranhos, sobretudo nos anos 80, quando, de repente, o Oliver Tambo no exílio, lança a tal Carta da Liberdade, que era, no fundo, um manifesto de Nelson Mandela para fora, a admitir a necessidade de se evoluir, ou da África do Sul evoluir o mais rapidamente possível para um regime democrático, naquela onda de um homem, um voto. Um regime absolutamente democrático. Isto em 84, 85, se bem me lembro. Eu lembro que naquela altura sentiu-se muita tensão entre perceber-se se o ANC do exílio estaria a dar voz efetiva ao ANC da luta e ao ANC, que estava, obviamente, preso, não é? Mas rapidamente também se percebeu, passados 5 ou 6 meses, quando o Nelson Mandela recusa-se a sair, enquanto aquele manifesto não fosse efetivamente incorporado pelo Estado sul-africano. Mas eu lembro que daqueles 6 meses foram meses de extraordinária tensão, até para a África, né? Porque se passou a falar muito do assunto, e naquela altura, em grande parte dos países africanos, viviam sobre ditaduras, não é? Sobre ditaduras fortíssimas. Achou-se muito estranho que um prisioneiro como Nelson Mandela, um ícone, um símbolo, que tivesse já a propor efetivamente um regime que não era de facto partilhado por grande parte dos países africanos já independentes. Onde é que eu quero chegar aqui? Isto criou algum tipo de antipatia relativamente a Mandela junto daquelas forças nacionalistas tradicionais, ou a antipatia que existe
relativamente a Mandela, que é assumida por muitos africanos, em sordina, ninguém assume isso muito frontalmente. De onde é que isto vem? Sabe, é preciso vermos que às vezes é preciso dar um pouco de tempo depois para contar a história. 1985, Mandela sabe, para mim é o momento da vitória. Sim, bom, o regime da apartheid já não consegue, e começam essas negociações, não é? Que levam 5 anos até a libertação, 11 de fevereiro de 90, e depois ao processo de transição até as eleições de 94. Aqui estamos numa fase, quer dizer, já se chegou a uma decisão. Mandela vai sair. Agora é preciso negociar as condições. Aí que eu volto a dizer, grande lealdade, grande coerência entre o ANC de Robben Island e o ANC de Dar es Salaam e da Zâmbia, etc. Bom, o que acontece? O resto do movimento, nomeadamente a juventude, não é? Impaciente, etc., considera... Naquela altura estava a intensificar a luta de rua, não é? Sim, com as manifestações do sim. Soweto Considera que não, a repressão era muito maior e que não era o caminho a seguir. Bom, por outro lado, é verdade que alguns regimes africanos, não é? Alinhados, digamos, no monolitismo, etc., e que de vez em quando levantavam a bandeira populista, que nós somos anti-imperialistas, somos anti-apartheid e não sei quantos, sentiram-se um pouco incomodados por esse tipo de discurso. Mas qual é a realidade? A realidade é que, se nós tomarmos internamente a radicalização nessa altura, que já vinha, porque o Steve Biko é o representante, digamos assim, a figura a mais emblemática dessa radicalização. Steve Biko, que eu considero, e outras pessoas dizem que é o Black Panthers da África do Sul, é uma radicalização anti-branco, quase do racismo anti-branco, não é? Com simpatia, já sabíamos que a Winnie Mandela apoiava o Steve Biko, etc. Mas o Mandela, eu também considero que ele tinha simpatia por Steve Biko, mas só que ele considerava que esses meios de luta não iam levar à libertação. Bom, daí que era preciso perceber, as pessoas não estavam dentro das coisas, não é? E, a partir de 85, havia um processo que ia levar à libertação, era preciso negociar os termos, conduzir isso. A democratização era fundamental. Quer dizer, quando estamos a falar de um homem de um voto, não é? Bom, necessariamente os brancos têm que também votar, não é? Claro. Bom, então, óbvio. só o sistema democrático, não é? Poderia transplantar, digamos, um sistema na base da diferenciação racial para um sistema na base da diferenciação das ideias e das propostas, não é? Bom, é um pouco isso. Os regimes africanos depende de quem. Eu quero dizer também que, e daí que, em termos de diplomacia, às vezes, o Mandela de 94, e enfim, de 90 para frente, quando ele saiu, muita gente também, enfim, criticava determinadas posições. Mas Mandela nunca foi um ingrato, não é? Muita gente não sabe, mas, por exemplo, bom, o Gaddafi foi um dos maiores apoios financeiros do ANC. E Mandela não podia deixar de agradecer Gaddafi por aquilo que ele fez. Bom, mas, digamos que o Gaddafi ainda era uma personagem que dizia-se revolucionária, etc., de esquerda. Mas o falecido presidente Omar Bongo, que era chamado de lacaio do Ocidente, etc., era um dos maiores apoios financeiros da ANC. Daí que o Mandela e o Bongo tinham uma relação muito, muito, muito próxima. Então, o PAICV, o PAIGC de Cabo Verde, tinha razões econômicas para deixar os aviões do apartheid da South African Airways escalar sal, mesmo depois de pegar o poder, devido à situação econômica. Quer dizer, então, eu volto a frisar esse aspecto. Mandela sabia de onde é que ele vinha, sabia para onde é que ele ia, mas ele sabia também que era primordial, fundamental, libertar a África do Sul e para isso ele estava pronto a tudo, menos perder a sua dignidade. E eu acho que ele fez com bastante sucesso. E depois a história tem coisas curiosas, tem
perversões curiosas. Estávamos agora, enfim, acabaste de falar do Steve Biko, que é curioso que hoje aparece a mulher, a Rafaela Mafel, para muitos, enfim, digamos que uma criação, ou uma recriação de Nelson Mandela como opção de poder, uma pessoa que andou por com cargos decisivos e decisórios, ou de decisão, em várias organizações internacionais, no boarding de grandes empresas, tanto internacionais como sul-africanas, e que na última fase do ANC aparecia como bem posicionada para chegar à liderança do partido. No entanto, pela deriva do próprio ANC, do próprio último ANC, sai do ANC e cria uma Frente Democrática Unida, reivindicando e puxando para si o legado de Nelson Mandela, e até se nota bastante no manifesto do próprio partido, que é efetivamente assim. Ou seja, eles hoje, um partido claramente pós-apartheid e pós-ANC, a reivindicar o legado de Mandela. Isto é um pouco esquisito, isto faz alguma impressão, se bem que eu tenho uma simpatia enorme pela senhora Rafaela Mafel, eu tenho simpatia e gosto da forma transformista e reformista como ela vê a política, até, se calhar, de forma bastante radical, relativamente àquilo que existe no contexto sul-africano e que pode também ser aproveitado por outros países, mas ela está, se calhar, a representar já, ou a dar já nota daquilo que o legado de Mandela pode servir para o futuro. Parece-me a mim, das coisas que ela tem andado a dizer e da forma como ela criou o próprio partido. Não é? Popular, mas muito reformista e com uma carga ideológica bastante acentuada. E é a mulher do Steve Biko. E é a companheira de Steve Biko. Bom, a viúva Steve Biko. Steve Biko foi assassinado em 77. Bom, muito tempo de evolução. Há muito tempo de evolução. Houve a libertação, houve essa comissão Verdade e Reconciliação onde ela esteve, que deixou muita gente frustrada, não é? Bom, porque aqueles que não quiseram se submeter a esse exercício de verdade e reconciliação não foram responder à justiça, o que era, digamos, o princípio da Comissão Verdade e Reconciliação. Houve o Black Empowerment, não é? Essa criação de novos capitalistas negros, digamos assim, quase por decreto, não é? E não houve de facto grandes evoluções em termos de combate à pobreza, e a questão das terras também ficou um assunto suspenso. Bom, daí que eu volto a dizer, eu acho que o Mandela tinha um objetivo, uma missão, que acabava, de facto, com essa estabilização da África do Sul, libertação e estabilização da África do Sul. Os outros camaradas do ANC é que têm a obrigação de levar para a libertação econômica, digamos assim, mantendo a estabilidade, mantendo a máquina econômica, a capacidade produtiva, a capacidade atrativa também da África do Sul para os investimentos externos. Aí tem havido dificuldades. Claramente há uma tentativa de recuperação, digamos assim, um pouco populista às vezes, não é? Do descontentamento das camadas negras maioritárias e mais pobres na África do Sul. Eu considero que é preciso ter muito cuidado com esse aspecto, porque, na realidade, a situação da África do Sul continua a ser uma situação bastante frágil. Bom, o que é verdade é que existe um problema económico e social grave. O que é verdade é que, na necessidade de se criar um capitalismo negro, criou-se situações de grandes privilégios, de grandes injustiças e de grande corrupção. Isso tudo não tem nada a ver com Mandela. Não tem nada a ver com Mandela. E o ideal de Mandela, a libertação que Mandela simboliza, é recuperada hoje pela necessidade de uma libertação econômica. Mas eu considero que
Mandela tinha consciência disso. Eu considero que Mandela tinha consciência disso, daí que ele fez um mandato, porque era aquele o mandato dele, não é? Mbeki continuou. E é mesmo uma questão de geração. O pai do Mbeki estava na cadeia com Mandela, não é? O pai do Mbeki, quando chega a Lusaka, Mbeki já é um homem de 37 anos, não é? Então, há uma passagem de testemunho para essa nova geração do ANC. A questão económica e social é uma questão que constitui um perigo para o ANC, não é? Nós vimos o Mulema que cria a sua frente. Há um risco, de facto, de cisão, mas eu acho que é uma evolução normalíssima. O que é importante ver-se na África do Sul é que houve uma ruptura transversal. Alguns negros e alguns brancos que ficaram mais ricos, mais poderosos com o fim do apartheid. E alguns brancos e muitos negros que empobreceram ainda mais. Pobres, bom, os brancos pobres, eles dizem, pelo menos no passado, nós éramos superiores àqueles outros pobres. Pobres, mas superiores. E os negros, sabe, eu tenho uma caricatura, um dia estou em Johannesburg, vou a Saxton, que é o bairro chique, e vou à casa de uma pessoa, e eu vejo um Ferrari, uma casa brutal, piscina, etc. É uma linda loira, que é a esposa do dito. Bom, e eu tive a nítida sensação que o homem que estava-me a receber estava com a sensação que já tinha conseguido, né? Que a África do Sul estava libertada. Bom, não é nada disso. Não é nada disso. Agora, o que é verdade também é que a situação é frágil. É preciso termos muito cuidado, que pode haver uma ruptura a qualquer momento. O que é interessante ver é que todo o pessoal próximo do Mandela, curiosamente, estão mais, digamos, a favor a um regresso, digamos, à ortodoxia, digamos, da luta, da libertação, etc, etc. O presidente Mbeki foi um presidente bastante tecnocrata, um bocadinho frio, talvez, que a crítica se fazia. Bom, o presidente Zuma é um presidente mais caloroso, mais populista. Menos efetivo, tem tido algumas dificuldades, mas eu volto a dizer, tal como na primeira leva dos dirigentes, a segunda também eu creio que encontrarão necessariamente os recursos humanos para ultrapassar esta situação. Daí que eu acho que uma das coisas importantes que Mandela fez, mesmo na cadeia, Mandela foi um professor. Foi um professor e preparou muitos sul-africanos para que o ANC, de facto, durante algumas décadas, possa conduzir a África do Sul na paz, na estabilidade e na reconciliação. Muito bem. A reportagem que nos chega vem diretamente de São Tomé e Príncipe e mostra como reagiram as pessoas, o povo, a voz do povo, à morte de Madiba. Os dirigentes do poder em São Tomé e Príncipe não marcaram presença nas cerimônias fúnebres de Nelson Mandela. Na hora do último adeus a Madiba, o Estado santomense não se fez representar. Mas nas ruas da capital do país, muitas vozes renderam a devida homenagem àquele que foi e será para todo o sempre o símbolo da paz e da reconciliação, da liberdade, da justiça e da fraternidade entre os homens. Falar de Nelson Mandela é falar de uma referência. E, tendo Nelson Mandela pacificado a África do Sul e contribuído também para pacificar o mundo, eu acho que nós, enquanto trabalhadores, nós estamos em presença de um valor que nós temos que valorizar e ir materializando os ensinamentos que o Nelson Mandela nos deixou. Falando um pouco mais abrangente da figura de Nelson Mandela, quase que fico sem palavras para poder qualificar a amplitude da ação de Nelson Mandela, tanto mais que, mesmo depois de morto,
o Nelson Mandela continuou a contrair e a convergir opiniões. E eu não posso deixar de referir o aperto de mão entre o presidente Obama e o presidente Raul Castro. Já ouvi falar de Nelson Mandela? Sim. E o que é que acha dele? É um homem corajoso que lutou contra o apartheid. Ele lutou contra o racismo e também foi o primeiro presidente negro na África do Sul. Vamos agora ouvir o depoimento de um santomense, Egídio Varela. Ele vive em Moçambique há cerca de 20 anos, chegou recentemente a São Tomé e Príncipe. Egídio Varela, o que é que acha da figura de Nelson Mandela? Para mim, falar de Nelson Mandela é uma honra e grande privilégio, pois estou em Moçambique há 21 anos, sempre se falava de Nelson Mandela, mesmo quando da sua estadia na prisão, e a gente não cessava de falar dele, pois Nelson Mandela é um exemplo para todos os dirigentes do mundo. Nelson Mandela, ele demonstrou que pode haver união entre todo o mundo, seja raça branca, raça negra, raça amarela. Ele mostrou que nós podemos ser iguais em todo lado do mundo. E eu acompanhei o memorial de Nelson Mandela em Joanesburgo. Tu és no restaurante, pessoas a comentarem o feito de Nelson Mandela. Como ele, não há igual. Ele sofreu bastante durante o tempo em que houve a guerra entre os colónios, não estou no erro, acho que foi entre os colónios, e pronto, nessa guerra ele sofreu bastante e com isso ele assumir como presidente da África do Sul, devíamos todos seguir os passos que ele deixou. Ele deixou muita referência, deixou muita marca neste mundo, porque pronto, né? E eu acho que todos os jovens, todos aqueles que um dia querem ser deputados ou coisa de género, deve sempre ir pesquisar acerca da vida dele, porque é um bom exemplo para o futuro desses jovens. Se estamos a falar das referências de Nelson Mandela como um pacificador, eu acho que nós temos que fazê-lo de forma humana e de dentro. Temos que fazê-lo de dentro, porque é chocante nós vermos algumas vozes falar de Nelson Mandela quando na prática eles fazem completamente contrário daquilo que Nelson Mandela preferiu que o mundo fizesse. Estou a falar dos grandes ditadores que passam por bons e que passam por democratas quando não são. Eu estou a falar como trabalhador, estou a falar dos governos que não atendem às aspirações dos trabalhadores. Eu estou a falar dos empregadores, de uma forma geral, que também não querem ouvir falar das organizações sindicais. Uma das melhores formas de homenagear o Mandela é seguir os seus ideais pelos quais, portanto, ele bateu. Os ideais da fraternidade, os ideais da solidariedade, os ideais de uma África livre. Hoje, volvidos os anos em que ele esteve na prisão e também o tempo em que foi primeiro presidente negro da África do Sul, ainda o continente africano se bate com alguns problemas. Olhemos para o caso da República Centro-Africana, onde os africanos se degladeiam. Olhemos também para os conflitos étnicos na Nigéria, onde cristãos e muçulmanos se batem, e também ao novo apartheid da globalização. Daí que devemos, uma forma de homenagear Mandela é se bater pelos seus ideais para que, de facto, consigamos ter uma África, um continente africano livre dos problemas e também a África do Sul. Esperemos que haja uma boa transição com esta morte de Mandela, já que prevê-se para breve a realização do Congresso do ANC, que é o partido que está no poder,
e justamente porque há problemas também, as lutas intestinas dentro do ANC. Esperemos que de facto tudo isso o ANC consiga sobreviver e manter a África do Sul unida. Nelson Mandela não morreu, porque ficará para todo o sempre nas nossas memórias. Acabamos de ver a voz, enfim, do povo. E o povo, quando fala, costuma ter muita razão. Patrícia Trovada, há no continente africano hoje potencial para que surjam líderes ou lideranças, não vou dizer que, enfim, a replicar a liderança de Mandela, isto, enfim, como é óbvio, é impossível, não é? Mas lideranças com o mesmo nível de projeção, ou seja, lideranças que marquem, que apontem um caminho para o futuro e que deixem um exemplo rico e discutível, debatível, de compromisso, interessante, até pop, de certa forma, simbólico, como nós quisermos caracterizar, como dizia há pouco o João Claveirinha, pós-moderno, como quisermos. Há potencial em África para esse tipo de liderança num futuro próximo? Primeiro, depois de ver essa reportagem sobre São Tomé e Príncipe e as reações, eu como santomense, eu quero manifestar a minha mais profunda indignação pelo facto de que aqueles que são considerados os representantes, não é, do povo santomense e os representantes do Estado santomense no exterior não terem se dignado ir até Joanesburgo prestar a última homenagem ao Mandela. Bom, a justificação foi um pouco... Sabe, não se dá. Sim, mas isso confirma ainda que na política africana há muitos que são muito pequenos e, felizmente, como referência e como exemplo, nós temos um gigante como Madiba. Esses políticos são pequenos e não representam, de facto, o sentimento do povo e, particularmente, nesse caso, do povo santomense. Para responder à sua pergunta, Abílio, eu creio que em África há razões suficientes, objetivas, físicas, materiais, para que surgem vontades, personalidades disponíveis não só para se opor à opressão, mas para terem esse engajamento frontal, total, para a emancipação dos nossos países e do nosso continente. Agora, qual é o contexto? E é preciso nós, os africanos, sermos bastante francos e diretos. Eu, sem hipocrisia, evidentemente que eu sempre fui um anti-apartheid desde que eu tive consciência das coisas. Mas quando se vê a cadeia de Robben Island, quando se vê as celas de Robben Island, e nós comparamos com as cadeias africanas de países supostamente independentes, democráticos, nas mãos de africanos. Convenhamos, qual é o preso político em África que consegue sobreviver a 27 anos ou 26 anos de cadeia? Bom, é preciso sermos claros. Dos 8 condenados de Rivónia, praticamente a maioria, depois de 20 e poucos anos, saíram e morreram. Uns ocuparam cargos políticos, outros, como o Sisulu, resolveu afastar-se um pouco da ação política, mas... Esse dado é espantoso. Bom, então, é preciso os africanos também olharem para a África. É aqui que se passa. Lumumba, 1961. O mesmo contexto. Quer libertar o seu povo do neocolonialismo
não é um comunista, é simplesmente um homem que quer ver o seu povo viver em melhores condições, deixar da quase escravatura em que os belgas puseram o com Kinshasa na altura. Mobutu, Kasavubu, Tshombe. É um facto. Hã? É um facto. Cortem com cera o Lumumba e fazem desaparecer no barril de ácido. Então, e vamos ver. Temos que ter essa relação então, com essa então história. é preciso ver. E justificar isso. Exatamente. Bom, é verdade. É preciso nós olharmos para isso tudo. Um opositor político africano tem poucas hipóteses de poder levar o seu combate sem ter essa perspectiva de ser travado por causa das suas ideias de uma maneira violenta, brutal. Bom, mas eu pergunto também porquê. Essa era a pergunta que eu ia fazer a seguir. Porque de facto, porque de facto, talvez a situação do Mandela, do Sisulu e dos outros deve-se ao facto de que o poder branco considerava-se um poder superior. Um poder superior. Mas aqui também a questão da pressão externa. Também funcionava. A pressão externa, nós falamos dos americanos, etc. Mas nos nossos países a pressão externa também. A pressão externa. Bom, hoje a opinião, quer dizer, hoje a sociedade civil, as redes sociais, mas continua. Bom, então há um problema. É que essa questão da superioridade é importante. Eu estou convencido que só se um líder se considera efetivamente superior ao seu adversário, qualquer que sejam os critérios de superioridade, é que ele permite a esse adversário sobreviver e viver politicamente dentro do mesmo espaço. Ora, o que acontece muitas vezes é que os líderes, eles próprios, quando olham para o espelho, eles sabem que eles são inferiores em termos, sobretudo, éticos e morais a muitos dos seus adversários políticos e então têm que aniquilhá-los. Isso é um dos grandes problemas do continente africano. Bom, daí que eu penso que precisamos de muitos Mandelas. Porque algumas pessoas criticaram Mandela dizendo que ele era arrogante. Sim, essa é a imagem de marca dele dentro do nosso continente, não é? Não, eu acho que o Mandela trabalhou no sentido de crescer. E é um trabalho que ele fez sobre ele próprio. Bom, os líderes africanos, muitos deles, não tentam crescer. Não fazem esse trabalho sobre eles próprios. Tentam acaparar-se, sobretudo de alguns aspectos exteriores do poder. E o poder não é isso. O poder, de facto, para mim, é poder realmente transformar a vida dos outros. O poder, para mim, e eu digo que as mulheres têm muito poder, é poder dar a vida. Não é retirar a vida. Retirar a vida é uma aberração, é uma mesquinhez, é uma estupidez, é uma violência inútil. Daí que, enquanto os homens políticos africanos não perceberem que o poder é exatamente fazer o bem, desenvolver o país, tomar conta dos mais fracos, dos mais pobres, não vão perceber nada ao poder. Por isso é que eu considero que, embora isso tudo, estamos no bom caminho.
Por quê? Porque eu acho que a nossa vantagem hoje é que o mundo é muito mais aberto, a informação circula, há muito mais educação, a sociedade civil está a crescer cada vez mais forte, a comunicação é global, transversal, omnipresente, daí que não só vamos começar a ter melhores dirigentes, mas também o controle sobre aquilo que se passa é muito mais efetivo. Daí que eu não creio que tão facilmente irão surgir novos Mandela, porque o Mandela surge também num contexto particular, que nós não queremos que se repita, mas eu penso que o Mandela não morreu, Mandela deixou de viver, mas não morreu e continuará sempre a ser uma referência para qualquer jovem, qualquer político atual africano que tem que fazer esse esforço sobre ele próprio de ser melhor para poder corresponder de facto à expectativa popular. Mas há aqui um paradoxo com a morte de Mandela. É que morre Mandela, morre também uma ideia, um ideal de panafricanismo, digamos assim, porque era aglutinador, porque era um dos elementos do panafricanismo, que era, para além da luta anti-imperialista e a luta contra o apartheid, era um motivo comum a toda, digamos, a toda a causa africanista, não é? Coloca-se agora a questão, e era nesse contexto que eu colocava um bocado, enfim, para discussão, aqui para debate aqui entre nós, para conversa entre nós e também para os telespectadores fazerem esse tipo de reflexão, que é o seguinte: estamos numa outra fase do panafricanismo, temos uma UA, a necessidade também da África falar a uma só voz, ainda que subregionalmente, e o que está a custar é a emergência de líderes ainda que regionais, e também, obviamente, se não surgem regionalmente, mais dificilmente surgirão ao nível continental. Eu não vi ninguém fazer essa análise, quer dizer, a morte do Mandela é a morte efetiva e real do panafricanismo. O que fazer a partir de agora? Eu discordo. Com certeza, estamos aqui para discordar, não é? Para conversar. Discordo. Sabe, porque eu não considero que o panafricanismo seja aquilo que estava, digamos, num ponto alto da agenda do Mandela. O que é que se passa? E daí que muitos regimes também não gostavam do Mandela. Bom, eu estava a falar do ponto de vista simbólico, sim, né? A luta contra o apartheid era a personificação dessa luta. Sim, quer dizer, o apartheid ajudou muita gente. Era o alibi também de muita gente, não é? Com certeza. O apartheid era o alibi de muita gente e então eu creio que Mandela também tinha noção disso. O que me faz pensar que o problema de Mandela não era muito o panafricanismo, ou pelo menos que o Mandela tinha uma noção clara de que com esse grupo, não diria de líderes africanos, mas que o nível em que se encontrava, digamos, a África política, não era possível fazer-se grande coisa. É porque o Mandela, para além de defender os grandes princípios da democracia, da dignidade humana, da liberdade, etc., da tolerância e tudo, eu penso que a preocupação com a qual o Mandela lidava com a juventude e a capacidade que ele tinha de falar aos jovens, isso demonstra bem que o Mandela encontrava-se numa outra etapa. Mandela estava virado para o futuro, era um homem de visão. Via-se perfeitamente a facilidade com a qual ele lidava com a juventude. Estás aqui a dizer uma coisa espantosa, que é o homem é o fim do panafricanismo, mas é já o pós-panafricanismo. Sim, eu penso que isso é que diferenciava o Mandela. E a percepção, o Mandela era extremamente moderno. Quando vemos a Fundação Mandela, quando vemos a interação que ele tinha com algumas figuras do showbiz, digamos assim, que seja da imagem, exato, Bono, Whitney e outros. Oprah Winfrey. Exatamente, quer dizer, o Mandela era um espírito moderno, vivo, e como eu digo, alguém muito inteligente
que percebia perfeitamente o contexto em que nós nos encontrávamos. E eu não creio... Eu vi as imagens das pessoas a passar ao lado do caixão, vi muitos chefes de Estado. Nós todos somos muito pequenos ao lado do Mandela. E é preciso nós percebemos isso. Resume tudo e se calhar é um bom motivo para terminarmos o programa e não dizemos muito mais. Não dizemos muito mais, que essa frase, de facto, é lapidar, mas é de uma profundidade, enfim, a toda prova. Antes de terminarmos, deixo algumas sugestões para todos aqueles que queiram relembrar ou descobrir factos sobre a vida de Nelson Mandela. Começo logo por aconselhar Um Louco Caminho para a Liberdade, que é um livro, a autobiografia do Nelson Mandela, que tive a oportunidade de reler agora nesses dias em que se fala muito de Nelson Mandela. Um segundo livro, Mandela, o Rebelde Exemplar, de António Mateus, um jornalista da RTP, casado com uma sul-africana, que também tinha muito próximo de Nelson Mandela e um conhecedor profundo da realidade sul-africana. Eu aconselho o livro, porque o livro está feito para jovens e para a juventude, para entenderem até a complexidade da vida do Mandela. Posso dizer que ofereci o livro ao meu filho de 6 anos. Leading Like Madiba, Martim Calungo Banda. É um livro que eu, para qualquer pessoa que queira liderar o que seja, inclusive a sua própria casa, é um livro que eu aconselho vivamente. É um livro absolutamente fantástico. Fecho a emissão de hoje com uma certeza. Ainda existe muito a dizer sobre Madiba. Em nome de toda a equipa da STP-TV, agradeço a Nelson Mandela por tudo que deu ao mundo, por tudo que deu à África, tudo que deu a nós, a mim particularmente. Quanto a mim, volto no próximo sábado, no horário de sempre. Até lá, passe na nossa página do Facebook e vá ao YouTube, canal STP-TV. Eu sou Abílio Neto e esta é a nossa televisão.